Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus, estamos mais uma EBD, uma escola bíblica dominical, nessa manhã. E estarei assim, abordando um tema muito importante, de grande peso e relevância para a nossa construção espiritual e para nosso conhecimento. Aqueles que forem entrando nessa live, se sintam bem-vindos. Estarei trazendo um tema de grande relevância, de grande peso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por esse domingo, por esse feriado prolongado. Estaremos falando aqui algo de muita importância, ou pelo menos relembrando algo muito importante aqui nessa manhã de domingo. A paz do seu irmão Douglas. Deus abençoe a vida do irmão, o teu ministério, poderosamente a tua família, porque sabemos que o ministério ele é uma extensão da nossa família. Então, se a nossa família vai bem, nosso ministério vai bem, não é verdade? Não tem ministério sem uma família unida e abençoada por Deus. Eu vou estar falando nessa manhã, irmão, de uma coisa muito importante para nossas vidas, para a nossa interpretação, que às vezes alguns ficam meio assim preocupados e não entendem isso que eu estarei falando aqui nessa EBD, nessa escola bíblica dominical. Haja visto que a escola dominical da nossa igreja ela é às 18 horas. E eu senti no meu coração botar uma EBD domingo de manhã justamente para aqueles irmãos que não participam nas suas igrejas nesse horário ou que já foram mais cedo, talvez 8 horas e 10 horas já estão de volta em casa e querem aprender algo de Deus. Então estamos nós aqui para trazer o entendimento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Versículo 4. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o povo de Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra tremeu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? E então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Ofni e Finéias morreram. Queridos, nessa EBD, eu quero ser bem sucinto. Eu quero falar da importância da arca. E por que da importância da arca? Porque não era só a arca. Sabemos muito bem que todos os estudos que nós fizermos, nós vamos entender que a arca é a presença máxima ou a representação máxima da presença do Eterno, da presença de Deus no meio do povo. Por exemplo, ia-se uma guerra, tinha que se levar a arca. Qualquer tipo de batalha, a arca estava impetrada no meio. Congratulações, comemorações ou festas,
a arca, por certo, estaria também integrada no corpo dessa festa. Tudo o que acontecia esta arca, desde sua construção, de acordo com Êxodo, quando Moisés, em Êxodo capítulo 37, vai mandar construí-la, a arca ela é agora uma extensão de Israel. A arca ela é agora uma extensão dos valores contidos dentro da nação judaica. Qual a importância da arca? É uma importância só sentimental? Também é uma importância litúrgica. Faz parte do culto. Faz parte da adoração essa arca. Quando Deus, no seu coração, propõe e passa para Moisés essas ordenâncias, deixando bem claro que nessa EBD é bom entendermos que tudo que Moisés fez, tudo que Moisés cada objeto do templo, cada coisa que acontece, até exemplo de Salomão lá na frente, que vai ser construído no coração de Moisés e depois também será passado para o templo de Salomão, são tudo coisas que, segundo a vontade de Deus, transmitiu para esses homens na terra, para eles materializarem, porque a vontade de Deus não pode ficar só em palavras, tem que ser materializada. E botam a mão na matéria-prima e confecciona esse tipo de um baú, uma espécie de um mini baú. É isso que a arca é, um mini baú. O mais interessante, a Bíblia está dizendo que tem um júbilo na terra. Há um júbilo muito grande. O povo está alegre. Você vê que quando a presença da arca, quando a arca é introduzida dentro do texto, traz um regozijo, a confiança do povo é muito grande nessa arca, claro. Primeiro em Deus e depois nessa arca, porque o povo não tem algo para palpar. O povo não tem um Deus que eles veem a operação de Deus, eles veem a atuação de Deus. Eles não conseguem, com seus olhos carnais, deslumbrar e ver Deus, a paz do seu irmão Neumar. Mas a arca traz para eles um certo alívio, porque a arca é algo físico, palpável. Então, é a presença de Deus palpável, digamos assim, entre o povo. É a presença de Deus visualizada, materializada entre o povo dentro da congregação. Porque nem todos que estão ali têm uma fé ainda sobrenatural em um Deus invisível. Mas a arca nada mais é do que a presença palpável, visível, absoluta e concreta de Deus dentro da nação dos judeus. Por isso recebem a arca com tanta alegria, recebem a arca com tanto entusiasmo. E por que essa arca é um objeto de liturgia, já se tornou a extensão dos judeus e da nação judaica de Israel? Por quê? Porque a arca dentro dela tinha também contido um pote de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas do mandamento. O que é que eu quero passar nessa manhã de EBD, Escola Bíblica Dominical? Eu quero informar para os irmãos que, ao passo que eu li o texto e o povo se alegra com a presença dessa arca, também tem um povo por nome de filisteus, que eles vão levar essa arca por um tempo embora. A revelação mais nobre dessa palavra, que entre um espaço de tempo que essa arca é levada, fica na terra dos filisteus, mas aí até Deus usar Davi para trazer essa arca de volta, para resgatar esses valores de volta, o povo fica sem a presença palpável de Deus. O povo fica sem uma presença visualizada de Deus, que é essa arca.
Entenda que por um espaço de tempo eles vão perder o símbolo máximo da presença de Deus. Por um espaço de tempo eles vão perder essa identidade, essa arca. O que tem dentro da arca? Os mandamentos. O que tem dentro da arca? O testemunho. O que tem dentro da arca? A vara de Arão que floresceu. Fala-se de um ministério frutífero. Dentro da arca, o pote de maná, que está conservado. Digno de passagem, é o único maná que não deu bicho. É esse que está dentro do pote, guardado na arca. Vara de Arão que floresceu. Falando de um ministério frutífero, também está guardado na arca. Digno de passagem, as tábuas do mandamento, símbolo máximo da palavra de Deus. Aonde está isso? Dentro da arca. Por que todos esses itens estão dentro da arca? Não teria outro lugar melhor para ser guardado esses itens? Não. Se a arca logo, nessa EBD entendemos que é o símbolo máximo da presença de Deus, logo, a vara de Arão, que significa meu ministério, será bem melhor, bem guardado, escondido dentro da presença. Ministério sem a presença de Deus é ministério quebrado. Aprenda. Ministério sem a real e legitimidade da graça de Deus, ministério falido. Ora, não acontece nada. Expulsa demônio, não sai. Prega-se, ganha até umas almas no momento, elas não ficam firmes. É ministério que não está dentro de Deus. É ministério que não está dentro da arca. Ministério falido. Pode até ser entre aspas, mas não tem produtividade verdadeira. Por isso a revelação da palavra é essa. Tem que estar dentro da arca, na presença. Tem que estar dentro, mergulhado. Porque uma coisa é a presença dentro de mim. Outra coisa é eu dentro da presença. Aleluia. É isso que essa EBD quer dizer, a importância desta arca, a importância desses itens que vão dentro dessa arca. Outra coisa, por que a palavra, por que o símbolo da palavra está dentro da arca? Porque pregar evangelho por pregar, muitos pregam. Ensinar por ensinar, muitos ensinam. Agora, uma coisa é ensinar por ensinar, outra coisa é estar cheio da glória, da presença desse Deus, e quando você abre a boca, você destila a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, as tábuas do mandamento estão dentro da arca da aliança. Por que todos esses itens, aprenda nessa EBD nessa manhã, estão dentro da arca? E por que o Moisés ou Deus não fez ao contrário? Criou a arca como um objeto menor e colocou a arca dentro do pote de maná, colocou a arca dentro da vara de Arão, inseriu a arca, essa é a revelação que Deus está me dando. Por que Deus não pegou a arca, fez menor e inseriu dentro desses outros objetos? Por que Deus não fez isso? Porque logo se entende que o que simboliza a presença é a arca, não é a vara, não é o pote do maná, não é a palavra, não. O que simboliza a presença é a arca. E por a arca ser de tamanho feito já dentro de uma normalidade. Agora aí dá para se entender nessa EBD por que a arca tem tamanhos, já são dados os tamanhos, a largura, a espessura, a altura. É porque a arca não seria vazia. A arca não seria um objeto oco. Dentro da arca logo seria também inseridos as tábuas, seria inserida a vara de Arão, a vasilha de maná. E por que a vasilha de maná também foi inserida? Daí se entende
Por que que o maná escondido dentro daquele pote, como está dentro da arca, não fica podre? É porque quem está em Deus não apodrece. Quem está em Deus não dá bicho. Quem está em Deus tem presença. E uma vez que tem presença de Deus, nada disso nos atenua. Uma vez que está guardado, escondido em Deus, dentro da presença, não dá bicho. Porque, veja bem, nessa EBD nessa manhã, por que que aquilo que estava fora da arca, aquele maná todinho que eles guardaram, com medo que no outro dia não tivesse nada mais para se comer, amanheceu bicho naqueles sacos? Porque não estava guardado na presença. Porque tudo que está fora da presença não permanece intacto. Por isso que o ministério está na presença. Por isso que a palavra tem que estar na presença e cheia da presença. Hoje já se pregam por pregar, ensinam por ensinar, disputam conhecimento, destilam quem sabe mais, quem prega mais, quem tem a melhor retórica, quem fala mais bonito, quem chama mais atenção. Ah, eu preguei mais, eu quebrei tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje o negócio, irmãos, porque quando é sem presença, a glória é do homem. Quando é com presença, a glória é de Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. O importante, tão somente, não é só o que está dentro da arca. O importante é a presença de Deus. Porque eu posso ter ministério, eu posso ter maná, eu posso ter as tábuas, posso ter uma boa oratórica, eu posso ter uma boa retórica, uma boa palavra, mas se eu não tenho presença de Deus efetiva na minha vida, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E agora aqui, no texto que outrora ali, 1 Samuel, capítulo 4, e no versículo 5, sucedeu que vindo a arca do concerto do Senhor Arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. A presença de Deus estremece a terra. A presença de Deus estremece aquele ambiente. Veja que digno de passagem, quero relembrar nessa EBD novamente. Quem faz a terra tremer não é os homens. Quem faz a lua parar para Josué ter vitória não é Josué. Quem abre mar vermelho, apesar de Moisés estender uma vara, é Deus. Quem alavanca ministério é Deus. Quem consagra alguém ao santo ministério é Deus. Quem pega Moisés, coloca diante do povo para tirar do Egito é Deus. Temos que aprender e ser dependente deste Deus nessa manhã. Vamos parar com esse negócio de confiar no nosso conhecimento, no nosso intelecto. Não é na força da nossa sabedoria, não é da força do nosso poder teológico, não é tão somente na força da nossa visão de ministério e ampla visão ministerial, mas é na força de Deus, é na graça de Deus, toda honra é de Deus, toda glória é de Deus, a presença é dele, tudo foi feito por ele, para ele, nada do que se fez sem ele se fez. Seja coisas, tronos, principados, coisas visíveis, invisíveis. Raia Súria, Calabria, Naia Subicaia. É ele que é Deus da nossa vida e dos nossos entendimentos. Então está aí a arca da aliança. Uma visão palpável para o povo poder ver, mas não era qualquer um que tocava. Existiam os homens corretos para carregar nos ombros aquela arca. Não se podia tocar naquela arca. Aprenda nessa manhã. Eram colocados nas argolas, por quê? Porque os utensílios do templo, todos vinham com argolas. Não se tocava com as mãos humanas diretamente no vaso, nos utensílios. Outra coisa, existiam homens preparados
para poder carregar aquilo, para poder tocar naquilo, era varais. Os varais iam diretamente na arca. Por que que Uzá vai morrer quando Davi está resgatando a arca? Porque é descumprido protocolos, medidas. Outra coisa, Deus, aprenda nessa manhã, nessa EBD, se Deus criou as regras, Deus sancionou as regras, Deus não vai contra as regras. Se Deus mandou ser santo, Ele não vai contra padrões de santidade. Se Deus mandou ser honesto, Deus não é um Deus de desonestidade. Se Deus mandou que botasse varais nas arcas, é um protocolo a ser seguido. Por que que Uzá morre? Porque toca com a mão. E outra coisa, existiam homens preparados. Tem gente tocando na presença e na glória de Deus de qualquer maneira. Duas coisas podem acontecer ao tocar na presença ou tocar em Deus. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Cristo, mas o toque dela, por a intenção e o desejo da alma ser diferente, ela recebeu cura. Mas já imaginou se ela toca e ela morre na hora e cai dura? De duas ou uma, ou eu toco e sou abençoado, ou eu toco e caio duro. Lembra daquele texto, daquela passagem? Moisés, quero palestrar com você no capítulo 19 de Êxodo, preparação para receber as tábuas do mandamento. Só você vai subir aqui no monte. Não deixe que nem toque nas extremidades do monte, que senão vai morrer todo mundo. Raios, relâmpagos, trovões, na extremidade daquele monte, naquele cume, em toda a extremidade do monte. Nem no pé, nem nas estruturas do monte era para ser tocado por pessoas comuns, cidadãos civis comuns de Israel. Então por que que a arca tem que ter todo esse preparo? Não é para ter toques humanos, os varais nas argolas, porque é o símbolo máximo da presença do Senhor. É o respeito que tem que se ter pela presença. É impressionante como é que pessoas estão dentro da igreja hoje na presença e parece que está dentro de um fast food. Pessoas estão dentro da casa de Deus recebendo a presença, mas estão dentro da igreja trocando ideias, trocando uma prosa, e não há um respeito em comum na obra de Deus. Por isso que Uzá morre. Porque Uzá se mostra desqualificado e despreparado. Não é para tocar diretamente nos elementos da arca. Por isso Deus preparou cada um no seu cada um no Antigo Testamento. Aqueles que vão carregar a estrutura do tabernáculo, montado e desmontado. Tem um povo que carrega. Tem aqueles que mexem só com a área do utensílio. Tem. E tem aqueles que faz o sacerdócio acontecer. Tá certo? Que é os filhos de Arão, que é aqueles que estão com a ferramenta na mão, imolando o cordeiro para a purificação do povo. Então tem um que imola cordeiro, tem um que carrega as estruturas, tem outro que só toma conta de utensílios. A paz do Senhor, irmão Ronaldo. Então, para cada serviço, tem um povo diferenciado que vai prestar serviço. Então, quando a arca é levada pelos filisteus, a arca também, que é aquela que, na travessia de Josué com o povo, a Bíblia diz que Deus manda que pegue-se a arca. E aí eu vou acabar de responder, por que que tem que ir no ombro? É porque o ombro, o lombo, é símbolo de força. A arca vai em cima do símbolo maior de força, responsável. E agora vai dizer, capítulo 3 de Josué, para a travessia de ali do Jordão, Deus vai mandar pegar a arca.
botar sobre os ombros e levantar a arca no alto. Por que que a arca tem que ser levantada no alto? Porque quem tem que estar em evidência não são os sacerdotes que vão levar a arca. Quem tem que aparecer lá no alto para todo Israel ver, com grande livramento Deus daria, não é o sumo sacerdote, é a presença. Eu, como aquele que ministra a palavra há alguns anos já, eu tenho que desaparecer. Quem tem que aparecer é a presença. Quem tem que aparecer no cenário é a arca. Por isso que a arca fica em evidência lá no alto, bem alto para todo mundo ver. Quem tem que estar lá no alto é as tábuas do mandamento. Quem tem que estar lá em cima é o maná no pote escondido. Quem tem que estar lá no alto é o ministério florescendo, porque quando não floresce não está alto, está baixo, está morto. Está dando para entender aí? Quem tem que estar lá nas costas do sacerdote lá em cima é a presença de Deus. E nós temos que aprender a entender isso. Moral da história nessa EBD nessa manhã. Quando Ofni e Finéias aqui, a Bíblia está dizendo que a arca veio de Siló. E aí? Tornando o povo arraial de ceras e tal. E enviou, pois, o povo, verso 4, de 1 Samuel capítulo 4, verso 4. E enviou, pois, o povo de Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Outra coisa, a arca é a representação máxima da presença. A arca é um objeto santo. Novamente, nós temos um clássico problema aqui. Uzá tocou lá e morreu lá na frente. Vai morrer lá na frente, quando Davi tenta restaurar e trazer a arca. O que acontece com essa situação aqui? Ofni e Finéias são dois profanos. A arca não foi fabricada para andar na mão de profano. Presença de Deus não habita na vida de profano, de gente suja, imunda, hipócrita. A presença está na vida daqueles que estão aliados à verdade de Deus. Imagina que desprazer, que desgosto para Deus. Olha que revelação profunda aqui nessa EBD, nessa manhã. Deus agora vai preferir ver a arca. E na mão de um monte de inúteis, os filisteus, Deus prefere que a arca se perca por um tempo. E depois seja resgatado pela uma pessoa certa e separada diante dele, que é Davi. Do que a arca continue na mão de Ofni e Finéias, dois profanos dentro da casa de Deus. Tá dando para entender essa EBD nessa manhã? Então agora a arca, agora Israel é derrotada, Ofni e Finéias são mortos por Deus, porque é Deus que mata eles, tem texto bíblico apoiando essa ideia. Deus mata Ofni e Finéias através dos inimigos, incitando os inimigos contra eles nessa peleja. Mas o mais importante é a grande perca, porque vai-se embora a presença, vai-se embora o ministério frutífero. Agora Israel perde presença, ministério. Israel perde agora o maná escondido. Israel perde agora as tábuas do mandamento, fica sem lei. Agora estou quase terminando a linha de raciocínio lógico. Quando Davi vem restaurando tudo isso. Davi traz de volta o testemunho, Davi traz de volta o mandamento, Davi traz de volta o maná escondido, e Davi traz de volta a vara que floresceu. Fala de uma vida aonde habita o fruto do Espírito. Porque uma vida que tem o Espírito Santo, ela tem que florescer, ela tem que frutificar. Esse negócio do cara abrir uma igreja, ficar 10, 20 anos com 10 membros e nunca cresce, fica mirrado, tá faltando aí, meu filho, no mínimo, o fruto do Espírito. Obra de Deus não pode ficar encroada, a obra de Deus tem que ter crescimento. Eu glorifico a Deus, ontem houve consagrações numa festividade, no ministério que eu participo. Eu vejo com grandes coisas Deus tem feito na igreja qual eu sou membro, tenho muito orgulho de ser membro ali. Com o nosso pastor Wellington Lopes. Amém? Deus abençoe a vida do teu servo, teu ungido, Senhor.
Então tem que crescer, irmãos. O que dentro da Arca da Aliança tem que ter a vara de Arão que deu flores, frutificou? Primeiro, para diferenciar e para ver com quem Deus estava, porque Deus está com quem dá fruto. Queriam saber se realmente era a vontade de Deus que Arão fosse separado por Moisés para ser o comando de algo. Então a única forma foi um desafio. A vara que florescer vai identificar aquele que Deus separou para o comando de algo. Só vai florescer quem Deus chamou para comandar, irmãos. Quem Deus chamou para dar fruto vai florescer sim. Não floresceu a vara de todo mundo, floresceu só a de Arão. Porque Deus não chamou todo mundo para ser cabeça. Uns Deus chamou para poder organizar algo, e outros Deus chamou para se submeter a essas pessoas que organizam algo. Não tem como todo mundo ser liderança. Alguém tem que ser liderado. Não tem como todo mundo ser comandante. Alguém tem que ser comandado. Não tem como todo mundo na obra ser autoridade. Alguém tem que estar embaixo de autoridades. É isso que nós temos que aprender nessa manhã. Então, quando Davi volta, traz a arca, aprenda nessa EBD nessa manhã. Davi está resgatando de novo o fruto. Davi está resgatando a vara que floresceu, que simboliza um ministério frutífero. Davi está resgatando novamente um novo comando de frente de Israel. Saul ficou esse tempo todo em Israel, só conseguiu afundar o povo na desobediência. Mas nessa EBD eu estou dizendo para você que por que a arca é o símbolo máximo? A Bíblia está dizendo aqui que o povo se alegrou com a presença da arca. Então o que acontece? Já estou quase terminando. A importância da arca para Deus e para o povo. Uma extensão visível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a importância da arca para nossos dias, para a nossa vida. A presença de Deus tem que ser o máximo em nossas vidas. E não se tornemos como o Finim e Finéias, operador da presença, desviados dentro do templo. Aqueles que vamos tocar na arca, que contém o maná, que contém as tábuas do mandamento. Irmãos, tem muita gente que contém maná, tem muita gente que contém conhecimento bíblico demais, profundo, mas cadê a presença? Outra coisa, vou repetir novamente, uma coisa é eu dizer que eu estou cheio, que eu estou dentro, a presença está dentro de mim. Outra coisa é eu estar mergulhado dentro da presença. Aprendamos isso, porque estão mergulhados na presença. A tábua do mandamento está mergulhado na presença. Louvado seja Deus. O maná está mergulhado, o ministério. Por quê? Ministério verdadeiro. Palavra verdadeira. O maná, tudo isso, todos esses itens são tirados diretamente da presença de Deus e dados para os homens na terra. Esses ministérios, seja dons espirituais, seja dons ministeriais, são arrancados da presença e dados para nós zelarmos e tomarmos conta. Para a honra e para a glória, para alargamento da obra de Deus e para crescimento da coluna e estruturamento da coluna dorsal da igreja de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nessa EBD, nessa manhã. Que o Espírito do Senhor venha falar mais alto em nossos corações. É uma escola bíblica dominical para nosso entendimento, para alargar nosso conhecimento e para nos fazer cheio da presença de Deus nesse dia de hoje. Que Deus nos abençoe, estarei orando. Você compartilhe o máximo que você puder. Amém? Que Deus abençoe a irmã Mari Souza. Deus te abençoe, minha filha, tua família, Ronaldo. Deus abençoe o irmão Neumar e família. Todos que participaram dessa EBD. Em nome de Jesus, permitindo o bom Deus, todo domingo, cada domingo eu estarei trazendo um ensinamento diferente. Uma palavra diferente. E que Deus nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai. Graças te dou por essa palavra.
Graças te dou por esse estudo, por essa EBD abençoada. Deus, eu sei que quem vai dar nota ao que estamos fazendo é o Senhor. Nós não somos daquele que nos auto-intitulamos. Não são nós que damos nota para nós mesmos. Mas o Senhor vem nos abençoar, vem nos fortalecer, nos fazer firme nesse domingo. Continue abençoando a festividade do nosso ministério, dê vitória no culto de hoje. Que tudo seja para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe também a vida do irmão Douglas, que participou dessa EBD, sua família. Continua nos dando vitória, nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos. Lembrando, amanhã também teremos uma palavra às 10h30 da manhã, né, na nossa Manhã com Deus. Quintas, sábados e domingo. Né, estamos aí 4 dias por semana, trazendo uma palavra e trazendo aí com chave de ouro, né, no primeiro dia da semana, domingo, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Um abraço para todos, Deus abençoe todos. A oração da madrugada a partir de 4h20, nós estamos aí orando. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.